Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias e novidades do nosso Vascão. E hoje tivemos o sorteio da Copa do Brasil, foi decidido os mandos aí do jogo de ida e de volta, vamos falar disso. Vamos falar também do Internacional, aguardando aí a compra do Vasco para finalizar aí de vez a contratação em definitivo do atacante David. Vamos falar também aqui do jogo contra o São Paulo, que pode ser disputado aqui mesmo em Brasília também, meu amigo. Além do jogo contra o Palmeiras, devemos ter mais um jogo na capital do país. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, eu deixo o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Aí, tamo junto, a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco conheceu aí que vai definir o jogo, o confronto contra o Atlético Mineiro em São Januário, cara. O sorteio aconteceu lá na sede da CBF e o primeiro jogo será na Arena do Atlético Mineiro e o Vasco vai decidir a sua vaga em São Januário. Havia expectativa de uma possibilidade desse jogo, até mesmo ser no Maracanã, porém a diretoria do Vasco já confirmou que está batido o martelo, o jogo será em São Januário. O Marcelo Santana confirmou isso aí na entrevista após lá o sorteio, disse que o jogo já está definido, que será em São Januário. Esse assunto causou até uma certa divisão entre alguns torcedores, né? Uns queriam o jogo no Maracanã, outros queriam realmente São Januário. Quem me acompanha aqui, eu sempre deixei claro a minha opinião, que sempre o Vasco tem que jogar em São Januário. Essa é a minha opinião, é a casa do Vasco, é o Caldeirão, é onde o adversário treme, onde o adversário se sente realmente hostilizado, como a gente gosta de falar, território hostil, e certamente numa fase dessa, caso o Vasco conquiste uma vantagem lá na Arena do Atlético Mineiro para decidir em casa, em São Januário, meu amigo, aí sim o Vasco está a um passo de ir para a final da Copa do Brasil, enfrentar a Mulambada ou o Corinthians no confronto de lá. Para você que tem interesse em saber, o Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã e o Corinthians define a vaga em sua casa, lá na Arena do Corinthians, e assim como o Vasco vai definir também em São Januário, né? Torcemos aí para que o Vasco conquiste um bom resultado lá na Arena do Atlético Mineiro. O primeiro jogo de ida está marcado para o dia 2 de outubro, como eu falei, será em Belo Horizonte. E no dia 17 de outubro, o jogo da volta será em São Januário. Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo, tanto no jogo de ida e no jogo de volta, e estaremos aí na final da Copa do Brasil. Deixe aí nos comentários o que você achou do Vascão decidindo em casa. Vamos decidir no Caldeirão de São Januário aí contra o Atlético, se Deus quiser. Vasco rumo ao título, ao bicampeonato da Copa do Brasil. Bom, pessoal, nesse final de semana o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, aqui mesmo em Brasília, no Mané Garrincha, e além desse jogo, o Vasco pode atuar novamente em Brasília. De acordo com as informações do podcast Cruz Maltino, o Vasco pode voltar a atuar em Brasília, mas dessa vez como visitante, e o confronto será contra o São Paulo, jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Segundo as informações, a partida deverá ser confirmada em Brasília a partir do mês de outubro, e em breve devemos ter sim essa confirmação de mais um jogo do Vasco, que já ia ser fora de casa, ia ser no Morumbi, agora pode ser em Brasília, e com certeza dessa vez o Vasco vai sair em vantagem, porque o São Paulo, não jogando no Morumbi, dá chance sim do Vasco conseguir vencê-lo, mesmo atuando aqui em Brasília, um campo que também o Vasco não está acostumado, vai fazer esse jogo sim contra o Palmeiras, e já vai para a partida contra o São Paulo, já tendo atuado em Brasília no Campeonato Brasileiro, né? Vale ressaltar que já jogou nesse ano também, lá no Campeonato Carioca, aqui em Brasília, até estava presente nesse jogo contra o Nova Iguaçu, e dessa vez aí a gente espera que o Vasco conquiste um bom resultado no domingo contra o Palmeiras e também, claro, contra o São Paulo, que aqui em Brasília o Vasco se sinta em casa também para ganhar esses jogos importantíssimos aí. Já emendando um pouco mais essa partida contra o Palmeiras, o Vasco deve ter mudanças aí no time, né, cara? Vamos ter a volta do João Vitor aí na zaga, possivelmente no lugar do Léo Pelé. Também no ataque devemos ter mudanças, há expectativa da entrada do Emerson Rodrigues no time titular e também do Máximo Domingues. Possivelmente o Emerson Rodrigues deverá atuar na ponta esquerda, jogando no lugar do David, e o Máximo Domingues jogando na ponta direita, no lugar do Jean Menezes, que foi muito mal no clássico contra o Flamengo, muito criticado, e agora pode ser que esses jogadores tenham oportunidades e o Máximo Domingues faça, enfim, a sua estreia como jogador do Vasco, né? Existe também a possibilidade do Ryan atuar por ali, por mais que ele tenha sido expulso naquele jogo contra o Atlético Paranaense, mas o Vasco já decidiu utilizar, tanto que no clássico ele foi fundamental no contra-ataque, que resultou no gol do Coutinho, né? Por falar em Coutinho, ainda não sabemos se ele será titular nesse jogo, se terá alguma possibilidade dele começar a partida. Eu acho que ele deverá ficar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida, né? O Payet deverá ser mantido como titular, apesar do rendimento muito baixo. O francês ainda tem algum prestígio
com o técnico Rafael Paiva e deverá ser mantido ali na armação do Vasco. Vamos torcer para que dê certo, né? Caso também, uma outra possibilidade também que eu vi muita gente comentando, era uma possibilidade do Máximo Domingues atuar na função do Paê ali como meio articulador, o Paê indo para o banco e o Coutinho também ficando no banco, né? E na ponta direita o Ryan sendo titular, ou talvez até mesmo, quem sabe, o Jean Menezes sendo ainda mantido, jogando na ponta direita, ou talvez invertendo com o Emerson Rodrigues, né? Jean Menezes, que agora quer ser chamado de Jean Davi, atuando na ponta esquerda, o Emerson Rodrigues na ponta direita, ou como eu disse, uma possibilidade também é a do David ser mantido como titular. Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias, o Internacional já estaria aguardando aí o Vasco para oficializar a venda do jogador ao nosso clube. O Inter espera que o Vasco oficialize a compra do jogador em breve. O atacante que esteve em campo no empate por 1-1 com o Flamengo no último domingo e bateu a meta de 60% de participação nas partidas do Vasco nesse ano de 2024. O que obriga aí o nosso clube a adquirir todos os direitos econômicos do jogador. Vale ressaltar que o David disputou 38 jogos dos 46 que o Vasco fez nessa temporada. O Vasco terá ainda no máximo 17 jogos a cumprir nesse ano, caso chegue também à final da Copa do Brasil. Mesmo que o David não entre em campo mais com a camisa do Vasco, ele terminará o ano com 60,31% de jogos disputados aí na temporada, o que já obriga o Vasco a comprar o David aí em definitivo junto ao Internacional. Essa marca faz com que o Vasco tenha que desembolsar 17 milhões de reais na cotação atual. O Internacional aguarda aí a compra do jogador em definitivo nos próximos dias. O atacante está emprestado ao Vasco até dezembro desse ano, com essa cláusula de obrigação de compra. Vale ressaltar que foi o Alexandre Matos, juntamente com a CSA7 Partners, que trouxe o David para o Vasco e colocou essa cláusula no contrato do jogador. O atleta de 28 anos balançou as redes em 7 oportunidades e ainda contribuiu com 4 assistências aí. Vale ressaltar que em 2022 o Internacional comprou o jogador junto ao Fortaleza e desembolsou um pouco mais de 10 milhões e meio de reais pelo atacante. E lá no Internacional ele não conseguiu se firmar e depois que saiu do Inter ele ainda passou emprestado pelo São Paulo e agora está no Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da compra do DVD. O Vasco vai ter que desembolsar essa grana muito alta aí, que vai ter que pagar o David para o Internacional, 17 milhões de reais. É muita grana, mas o jogador vem sendo muito útil aí para o Vasco, né? Muito utilizado, os números dizem isso, que o jogador foi muito utilizado nesse período e o Vasco terá que comprá-lo em definitivo, né? Deixa aí nos comentários se você acha uma boa o Vasco investir 17 milhões no David, é um jogador de 28 anos. Com certeza aí o jogador tem altos e baixos dentro do Vasco, né? Vamos torcer para que ele continue jogando bem. O Vasco vai ter que tirar dinheiro de hoje no TI para comprar o David, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você acha do jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Também, essa situação do David, o Vasco tem que desembolsar uma boa grana para comprar o jogador em definitivo, hein? Tamo junto e é nóis!